Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que tem toda a cara de um desafio, sabe? Quase um estudo de caso, de concurso, um tema de redação daqueles bem complexos. Exato. Onde te dão um cenário caótico e pedem, monte um plano de ação. E o nosso cenário hoje é um órgão público fictício, a Secretaria de Tecnologia, a CETIC, que tentou usar uma das fórmulas mais famosas de gestão de TI, o ITIL V4, e o resultado foi um desastre. Exatamente. E esse cenário, olha, mesmo sendo uma simulação, é um retrato assustadoramente fiel do que acontece em muitas organizações de verdade, tanto públicas quanto privadas. Uhum. É aquele abismo clássico, sabe? Entre a beleza da teoria, o que tá no manual, e a confusão da prática, o dia a dia de uma operação de tecnologia. Adotar um framework no papel é a parte fácil. O difícil é fazer ele funcionar no mundo real, né? E essa é a nossa missão aqui. Hoje vamos atuar como detetives mesmo. Vamos analisar as pistas desse material para entender o que deu errado na Cético e, o mais importante, dissecar a proposta de solução. Certo. A ideia é que seja uma análise bem didática, passo a passo, de como pegar essa teoria toda e aplicar para resolver problemas bem concretos, bem humanos, de processos quebrados e falhas de comunicação. Vamos começar então pela cena do crime, o diagnóstico do problema. Certo, vamos abrir o capô e ver o que está quebrado aqui. O ponto de partida é que a CETIC queria mais eficiência, mais organização e, para isso, investiu na implementação do ITIL V4. O caminho lógico a princípio. Só que, em vez de ordem, o que veio foi o caos. O material descreve um cenário que é um pesadelo para qualquer gestor. O primeiro sintoma: os incidentes de TI, as emergências, simplesmente não eram resolvidos a tempo. E aqui a gente já tem a primeira grande pista. E pior que a demora era a repetição. Os mesmos problemas voltavam a acontecer, com uma frequência absurda. Sempre a mesma coisa. Exato. Isso é um sinal de alerta gigante, sabe? É como ter uma equipe de bombeiros passando o dia apagando pequenos focos de incêndio no mesmo prédio. Mas ninguém para e pensa, por que está pegando fogo toda hora? Ninguém vai investigar a fiação elétrica. Eles estavam só enxugando gelo. Exatamente. Exaustos, mas sem resolver a causa de nada. E para piorar tudo, o material diz que cada nova mudança, cada atualização de sistema, era um evento de altíssimo risco. Em vez de melhorar, as mudanças criavam novas interrupções. Isso destrói a confiança de todo mundo, né? Com certeza. E o resultado humano disso tudo, que às vezes a gente esquece desse lado. Eram equipes desmotivadas, sobrecarregadas, confusas, sem a menor ideia de como os tais novos processos do ITIL deveriam funcionar. Estavam perdidos. E é aqui que o diagnóstico aponta para o erro fundamental, o pecado original da CETIC. É uma distinção básica, mas absolutamente crucial no ITIL. A diferença entre um incidente e um problema. Certo. Entender isso é a chave de tudo. Um incidente é qualquer interrupção não planejada de um serviço. O clássico. O sistema de e-mail parou de funcionar. O foco, no gerenciamento de incidentes, é um só: restaurar o serviço o mais rápido possível. É a hora do famoso desliga e liga de novo, a solução de emergência para... Exato, para colocar as coisas no ar. É o trabalho dos bombeiros, apagar o fogo agora. Uhum. Já um problema é a causa raiz por trás de um ou mais incidentes. No nosso exemplo, o problema não é o e-mail ter caído. O problema pode ser, sei lá, um defeito num lote de discos do servidor está causando superaquecimento e quedas recorrentes. Entendi. O gerenciamento de problemas é o trabalho do perito, do investigador. Não tem a mesma urgência, mas o objetivo é profundo: investigar a causa e achar uma solução definitiva, para que o fogo nunca mais comece. Entendi. Então o que o material está nos dizendo é que a CETIC tinha uma equipe de excelentes apagadores de incêndio. Exato. Mas não tinha nenhum investigador. Eles estavam presos no modo reativo, correndo de uma crise para outra, mas ninguém tinha tempo ou processo para parar e perguntar por que isso continua quebrando toda semana. Perfeito. Eles institucionalizaram o heroísmo de apagar incêndios, mas esqueceram da inteligência de preveni-los. E essa falha em separar e gerenciar as duas coisas criou o ciclo vicioso de sobrecarga e frustração que a secretaria estava vivendo. É o coração do diagnóstico. Certo, diagnóstico feito, a cena do crime está clara. Mas, sabe, a sensação que fica é de um problema tão grande,
tão enraizado que parece não ter solução. Por onde se começa a consertar uma bagunça desse tamanho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a tentação é sempre querer consertar tudo de uma vez, criar um plano gigante revolucionário, e isso quase sempre falha. Uhum. A beleza da solução proposta no material é que ela é inteligente e pragmática. Ela ataca o problema em 3 camadas, ou 3 frentes de ação, começando pelo mais urgente. E a primeira frente é um ataque direto ao coração do problema: os processos. É preciso botar ordem na casa. E essa frente se concentra em 3 processos-chave: gerenciamento de incidentes, de problemas e de mudanças, certo? Para os incidentes, a proposta é implementar um sistema de ticket. Confesso que isso soa tão básico. Uma ferramenta de chamados pode mesmo ser o começo da virada? Pode, e é. Parece simples, mas o impacto é transformador. Um sistema formal de tickets acaba com a cultura do "me liga no celular" ou "manda um e-mail". Sei. Cada interrupção, não importa o tamanho, vira um registro, com um número, responsável, prazo. Isso faz 2 coisas mágicas. Primeiro, transforma o caos em dados. De repente você consegue ver que 70% das ligações são sobre o mesmo sistema. Ah, claro. E segundo, cria um senso de ordem. O atendimento passa a ser por prioridade, não por quem grita mais alto. É o primeiro passo para sair do modo reativo. Ok, faz todo sentido. Organiza a fila do corpo de bombeiros e, para a parte da investigação, o gerenciamento de problemas. A proposta é igualmente direta: criar uma rotina formal de análise de causa raiz. Isso significa designar pessoas, talvez um time pequeno, cujo trabalho não é apagar incêndios. Certo. O trabalho deles é olhar os dados do sistema de tickets e investigar os incidentes mais recorrentes. É fazer a pergunta "por quê?" 5 vezes, até chegar na origem e aí documentar a solução permanente para que a equipe inteira aprenda. Certo, então temos a tropa de choque para os incidentes e os detetives para os problemas. Mas o material também dizia que as mudanças, as atualizações, estavam causando caos. Como essa primeira frente lida com isso? Com a criação de um comitê de controle de mudanças. Eu sei, o nome soa burocrático, pesado, e essa é uma crítica comum. Ótimo, mais uma reunião para atrasar tudo. Como evitar que esse comitê vire um gargalo, uma burocracia que só emperra as coisas? Essa é a preocupação legítima e o risco real. Mas a melhor forma de pensar nesse comitê não é como um portão com guarda. É como um controle de tráfego aéreo. Gostei da analogia. Antes de um avião, uma atualização, por exemplo, decolar e ir para a produção, ele precisa de autorização da torre. A torre não constrói o avião, mas ela verifica o plano de voo, as condições do tempo. O risco, o impacto. Exato. O comitê avalia o risco, o impacto, o plano de reversão. O objetivo não é dizer não, mas garantir que a mudança seja feita com segurança, de forma controlada, para não derrubar outros 5 sistemas no processo. Faz sentido. Eu lembro de um caso real, numa empresa de varejo. O pessoal de TI odiava o comitê de mudanças, achava um atraso, até que 1 mês depois, o comitê barrou uma atualização que parecia inofensiva. E não era. Uma análise mais a fundo mostrou que ela tinha um bug que, se fosse ao ar, tiraria todo o sistema de pagamentos do e-commerce do ar, por 24 horas, em plena semana de Black Friday. Nossa. O prejuízo seria milionário. Depois desse susto, todo mundo virou fã do burocrático comitê. Que história. Isso muda completamente a perspectiva. Então, a primeira camada da solução é construir essa base de processos. Um sistema para o agora, incidentes, um para aprender com o passado, problemas, e um para proteger o futuro, mudanças. Perfeito. Mas processos não rodam sozinhos. Isso me leva a crer que a segunda frente da solução foca nas pessoas, certo? Exatamente. E aqui está o insight que, na minha experiência, 90% das implementações de tecnologia erram. E qual é? Elas focam só na primeira frente, a dos processos. Elas compram software, escrevem os manuais, treinam a equipe e acham que o trabalho acabou. Mas o ITIL não é um software que se instala, sabe? É um novo sistema operacional para a cultura da equipe. Uma mudança cultural. Isso. E sem o engajamento das pessoas, ele simplesmente não roda.
É por isso que a segunda frente, focada em coordenação e comunicação, é tão vital. E as estratégias sugeridas parecem bem diretas. Reuniões regulares de alinhamento, usar ferramentas colaborativas e ter uma comunicação transparente. É o beabá da boa gestão, não? É a beabá, mas é o que mais falha. As reuniões de alinhamento não são para cada um ler uma lista de tarefas. São para quebrar os silos, para a equipe de rede saber o que a equipe de sistemas vai fazer na quarta-feira e como isso pode impactá-los. Entendi. As ferramentas colaborativas dão visibilidade a esse trabalho em tempo real. E os relatórios de progresso não são só para o chefe. São para a equipe ver que o esforço está gerando resultado. Olha, o número de incidentes críticos caiu 30% este mês. Isso motiva, né? Claro, valida o esforço da mudança. Então, essa segunda frente é o que dá vida aos processos da primeira. Sem colaboração, o sistema de tickets fica desatualizado, o comitê de mudanças vira um teatro. E a análise de problemas nunca acontece porque ninguém compartilha informação. As duas frentes são interdependentes. Uma não vive sem a outra. Perfeitamente colocado. A segunda frente transforma um projeto técnico em um projeto de mudança organizacional. Garante que a orquestra não só tenha a partitura, que são os processos, mas que os músicos estejam tocando em harmonia. Isso. Ok, então já temos processos técnicos definidos e equipes colaborando. Parece um ótimo plano de virada. Mas eu me pergunto sobre a sustentabilidade disso. Como garantir que a CETIC, depois de todo esse esforço, não relaxe e volte aos velhos hábitos caóticos daqui a 6 meses? Essa é a questão final e a mais estratégica. Não adianta fazer uma reforma na casa e nunca mais fazer a manutenção. A gestão de serviços é um organismo vivo, precisa se adaptar. Uhum. E aí é que entra a terceira e última frente da solução. Criar uma cultura de melhoria contínua. É garantir que a organização não apenas conserte o que está quebrado, mas que entre num ciclo perpétuo de aprendizado e evolução. Para guiar essa cultura, a proposta se baseia em princípios do próprio ITIL-V4. O material destaca 2. Progrida interativamente com o feedback e colabore e promova a visibilidade. O que isso significa na prática? Progrida interativamente com feedback é a arma secreta contra o maior inimigo das grandes mudanças. O medo de errar e a paralisia da perfeição. Certo. É a antítese da abordagem Big Bang, onde se passa 1 ano planejando uma mudança gigante que, quando vai para o ar, descobre-se que a realidade já mudou e o plano não serve mais. Então, em vez de tentar consertar o gerenciamento de incidentes da secretaria inteira de uma vez, a CETIC deveria fazer um experimento pequeno, controlado. Por exemplo, vamos aplicar o novo processo de ticket só para a equipe de suporte de uma diretoria. Uma única equipe. Um piloto. Exato. Depois de 2 semanas, eles param e coletam feedback de todo mundo. Técnicos, usuários, o que funcionou, o que foi confuso. Com base nesse feedback real, eles ajustam o processo e só então expandem para a próxima equipe. É um ciclo, então. Um ciclo constante de mudar um pouquinho, medir, ouvir e ajustar o curso. Isso torna a mudança menos assustadora e muito mais inteligente. E o segundo princípio, colabore e promova a visibilidade. Como ele se encaixa nisso? Ele é o combustível para o motor da iteração. Você não consegue progredir se não tiver feedback. E você não consegue feedback honesto se as pessoas não souberem o que está acontecendo. Claro. Mostra a todos o que está sendo testado e quais os resultados. A colaboração garante que o feedback venha de todos os ângulos. Juntos, esses 2 princípios criam um sistema imunológico para a organização, que aprende e evolui de forma contínua. Uau! Olhando para o todo, fica muito claro. A solução para a crise na CETIC não é uma ferramenta ou um manual. É um plano integrado que atua em 3 dimensões, né? Exato. Primeiro, arruma a fundação técnica, com processos claros. Segundo, fortalece a estrutura humana, com comunicação e colaboração. E terceiro, instala um motor de evolução, com a melhoria contínua para a organização nunca mais ficar estagnada. Perfeito. Fica evidente que só colocar "adotamos o ITIL" num documento não significa absolutamente nada. A grande lição deste caso é precisamente essa. Uma gestão de serviços de TI de alta qualidade, no fim das contas, é menos sobre a tecnologia em si
e mais sobre a integração orquestrada desses três pilares: processos, pessoas e uma estratégia de evolução. Uma peça não funciona sem a outra, sabe? Entendi. A tecnologia é a ferramenta. A gestão é a habilidade de usar essa ferramenta de forma eficaz e, acima de tudo, sustentável. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com uma provocação final para reflexão. A solução que a gente discutiu é toda focada em arrumar a casa, em otimizar os processos internos da CETIC para estabilizar os serviços. Uhum. A questão que fica é, uma vez que a organização atinge essa estabilidade, cria essa máquina bem azeitada, qual é o próximo passo? Como essa nova eficiência pode ser usada de forma proativa para entregar não apenas serviços que não quebram, mas serviços de maior valor para os cidadãos? Exato. Essa é a transição de uma TI reativa para uma TI estratégica. E esse é um desafio de um nível totalmente diferente.